Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Pastora Rita passando para os 10 minutos de meditação na palavra. Abra comigo Isaías, capítulo 41, versículo 10, que é uma escritura bem conhecida de todos nós, que diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O 13 volta a repetir dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Amados, essa é uma nova série, aquela que eu estava gravando, que falava do perigo de nós nos afastarmos de Deus. Agora, essa hoje, que eu estou gravando, comecei hoje, é o não temas. Por quê? As coisas estão tão difíceis, as coisas estão tão complicadas, estão tão esquisitas, que nós precisamos focar em Deus. Precisamos focar em Deus, não só naquilo que nós precisamos de respostas, naquilo que nós precisamos de saídas, naquilo que nós precisamos de encontrar uma solução. Não só nisso, mas também na segurança e no abrigo que é nós confiarmos em Deus. Tantas coisas estão sucedendo, é tanta informação nas redes sociais, umas a gente até sabe que são verdadeiras, outras são falsificadas, outras são atribuladas, outras, se a gente olhar, muitas vezes provocam ansiedade, outras, se a gente guardar muito, se a gente olhar muitas vezes para elas, a gente começa a questionar a maldade. É tanta coisa, que eu tomei a liberdade de dizer algo: o maior abrigo e a maior segurança que nós podemos ter é em Deus. É em Deus. Se não for Deus na nossa vida, não adianta. Nós não vamos conseguir ultrapassar todas essas dificuldades, ou escutar todas as palavras e principalmente conseguir atender as dúvidas e as demandas que estão no nosso coração. Então é por isso que essa série, a partir de hoje, ela vem exatamente para te ajudar, a mim e a ti, de que a nossa dependência é totalmente em Deus. Esta madrugada eu acordei cedo, muito cedo, e começou a dar uma angústia, algo assim que não tinha explicação. Eu hoje de manhã, junto com uma escudeira fiel que eu tenho, a gente se colocou em oração, porque ela também, lá onde ela estava, também sentiu a mesma coisa. Se colocamos em oração, lutamos em Cristo, lutamos em Deus, lutamos, batalhamos, e agora eu estou aqui pronta estou aqui gravando para você esses 10 minutos, mas antes houve uma preparação, porque esses são tempos angustiantes, são tempos em que, se nós não discernirmos, nós vamos acabar pensando que Deus nos abandonou, que Deus nos largou, que Deus está em silêncio porque Ele já não gosta mais de nós, que Deus está calado porque nem Ele mesmo sabe o que é que vai resolver. Não é nada disso. Não é nada disso. Todo tempo em Deus é um tempo de aprendizado. Todo tempo em Deus é um tempo de estratégia. Todo tempo em Deus é um tempo de resolver situações. Até mesmo porque Ele diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: bem sei os pensamentos que eu tenho de ti. Não são pensamentos de mal, mas de bem, para que possais ter tudo aquilo que tens pedido. Depende da tradução da Bíblia. Então, isso é nós cremos no Senhor, é nós sabemos que nós não devemos temer a má notícia, não devemos temer aquilo que vem à nossa frente, não devemos temer as situações que estão surgindo, e principalmente nós não devemos temer os recados que Deus dá para nós, porque Deus, Ele dá aqueles recados primeiro para um despertamento, que é o recado profético que tantas vezes tem saído aí, até tem sido
sido publicado nas redes sociais. Tantas vezes é para nós nos despertarmos, outras vezes é para nós aumentarmos o nosso nível de confiança, não em nós, não no homem, mas em Deus, não nas circunstâncias, não nas situações, mas em Deus, porque se Deus não for conosco, não adianta, nós não vamos conseguir, por mais que o homem seja intelectual, por mais que o homem tenha força, por mais que o homem tenha dinheiro, se não for Deus na nossa vida, nós não daremos conta. Então, esse tempo que nós já entramos, ou que estamos entrando a partir de março nós estamos finalizando uma entrada para o ano e vamos começar um novo ciclo para a vivência do ano. Então, nesse novo ciclo de vivência do ano, nós precisamos nos chegar a Deus e Ele chegará a nós. Nós precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, olha, tenho erro aqui, tenho situação aqui, tenho problema aqui, tenho coisa aqui, mas eu escolho confiar em Ti, eu escolho Te servir, eu escolho caminhar contigo, eu escolho aceitar o Senhor como o nosso suficiente Salvador, eu escolho fazer de Ti a minha morada, fazer de Ti a minha paz, fazer de Ti o meu abrigo seguro. Por favor, gente, começa, se você ainda não tem a certeza de que Jesus é o autor e consumador da tua fé, para agora tudo. Vamos fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus erros, pelos meus descuidos, pelos meus pensamentos. E nesse momento eu quero te aceitar como Jesus, como meu Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Por favor, perdoa os meus pecados, me lava de toda a imundícia. Mas a partir de hoje eu tomo a decisão de viver uma vida diferente. Confia em Deus. Ainda que as circunstâncias tenham um outro tipo de leitura, um outro tipo de notícia, um outro tipo de interpretação, Deus é o único que pode nos dar a interpretação correta, é o único que pode nos livrar de todo o empecilho, nos livrar de todos as confusões, rumores de confusões. É Deus que pode nos livrar. Ainda, olha só, ainda que se levante contra nós um exército, ainda que se levante contra nós uma grande situação, nós devemos crer que, olha só, não devemos temer e saber que Deus nos toma pela mão direita. Ele não nos toma pela mão esquerda, nos toma pela mão direita, porque através de Jesus Ele nos toma à direita, nos toma pela mão direita. Qual é a mão? Aonde está Jesus? Porque Ele se colocou à direita de Deus Pai. Então nada em Deus é por acaso. Ele te toma a mim e a ti pela mão direita. E Ele diz, não temas. E Ele diz, não temas, porque eu te ajudo. Eu te ajudo nesse novo ano. Eu te ajudo nesse novo ciclo. Eu te ajudo nessa nova circunstância. Eu te ajudo nessa nova situação em que tu não sabes como fazer, em que tu não sabes a quem vais pedir ajuda, em que tu não sabes qual é o próximo passo. Eu te ajudo, eu esclareço as coisas para ti, eu mostro o caminho onde não tem caminho, eu coloco uma saída onde não tem saída. Por acaso não é Deus, o Senhor de todas as coisas? Não é Deus que opera em nós todo o seu querer e o seu efetuar? Não é Deus que abre portas onde não há portas? Não é o Deus que nos capacita com palavra, com autoridade, com a manifestação dos seus dons? Claro que é Deus. Então Ele começou a boa obra na minha vida e na tua vida, Ele vai terminar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu estou passando aqui, meu irmão, minha irmã, meu conhecido, meu querido, você que está longe, você que está do outro lado do oceano, desde Angola até a Austrália, como eu sempre costumo dizer, lembra, Deus começou a boa obra, Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. E quando chegar aquele dia, ainda que na minha carne eu não possa vê-lo, mas nos meus ossos eu vou glorificá-lo, vou continuar glorificando, porque a minha estrutura, ela está baseada na palavra. Aquilo que eu creio é a palavra de Deus, aquilo que eu almejo é intimidade com Deus. Eu vivo isso diariamente. Creia, Ele não vai nos abandonar, Ele não
vai nos deixar. Todas as coisas são permitidas por Ele, não só para nosso tratamento, para nosso crescimento, para nossa maturidade, mas também para nós sermos esquadrinhados os nossos rins e os nossos corações, sabendo em quem nós temos crido. Apenas creia, Deus vai fazer. Creia e não tema.